Olá! Vídeo dessa semana, vou falar sobre os rins. Quando então o nosso rim adoece, qual é o pedido dele pra gente? Qual é a observação que ele está trazendo? Qual é a dica, né? E antes só de começar a falar especificamente do rim, quero dizer que todos os órgãos que a gente tem duplo no nosso corpo, ou seja, pulmão, testículos, ovários e os rins, quando a gente tem algum problema nesses órgãos que são duplos, isso também já nos traz o alerta para a gente observar como é que estão as nossas relações. E relações afetivas com pessoas próximas, bem próximas, como companheiros, companheiras, e ou se não está numa relação, como é que está a relação com os pais. Então, um desses órgãos afetados já começa a levantar se está havendo alguma questão. Especificamente do rim, o rim é o grande filtro, é uma estação de filtro. Então ela filtra aquelas substâncias que são boas e aí elas ficam no nosso organismo, e aquelas substâncias que são consideradas tóxicas, não adequadas, elas são excretadas. Então essa é a função do rim. E um rim saudável é quando flui isso, né? Quando as coisas boas, né? Então tem um ambiente de coisas tóxicas e boas o tempo inteiro, mas eu consigo selecionar aquilo que vai ficar em mim. Esta é a dica em relação ao problema renal. Pessoa com problema renal tem uma dificuldade de filtrar. E as emoções que estão muito presentes no problema renal são filtrar medos e inseguranças. Então, quem adoeceu dos rins é porque de alguma forma se sobrecarregou com esses excessos de medos e inseguranças em relação ao futuro, ao que virá, ao medo do que virá, ao medo de se eu vou dar conta ou não, ou a insegurança em relação a relacionamentos que possam ter dado errado, medos em relação à questão financeira. Então envolvem medos e inseguranças. E quando a pessoa está nesse perfil de muito medo, muita insegurança, também tendem a ter pensamentos mais negativos, chegam até mesmo a ser mais pessimistas, porque tem muitas vezes atitudes, falas, comportamentos que invocam muito mais o ruim, o aspecto que não deu certo da coisa. Então tendem muitas vezes a ficar repassando isso. Na questão de relacionamento, até observa, uma das leituras me disse assim, de que quando a gente tem um problema do lado direito do nosso rim, quando é o rim direito que está adoecido, isso pode estar sinalizando problemas relacionados à questão interpessoal, ou seja, eu em relação às outras pessoas. Então, o adoecimento do lado direito pode estar significando que você guardou muitas frustrações, ou você está se intoxicando de muitas questões que já deveriam ser excretadas, porque já eram passado, deveriam ser fluídas, mas você não conseguiu e isso ficou acumulado. E aí o rim direito tem esse significado. Quando a gente tem um problema no rim esquerdo, isso está mais na ordem dos relacionamentos intrapessoais, ou seja, eu comigo mesma. Então, às vezes quando esse excesso de pensamento negativo, às vezes eu não lanço tanto para o outro, mas muito para mim. Então isso me abala a minha autoestima. Eu tenho um olhar muito crítico sobre mim e tenho uma tendência então a não deixar para lá, deixar fluir os erros que fiz, as questões que deram errada. Eu fico geralmente remoendo muito isso. Então, as pessoas que têm problema no rim, muitas vezes isso se manifesta numa relação a dois. Porque muitas vezes é na nossa relação com o outro que fica bem próximo a gente que os nossos conteúdos sombrios podem aparecer. E aí isso é interessante. Quando a nossa sombra aparece, a gente tem a chance de se transformar, olhar para aquilo que é difícil. Então, às vezes, quando a gente vai até ouvindo algumas coisas, às vezes fica um pouco desconfortável. E se sentir desconfortável, acolhe isso no sentido de que, peraí, será que eu tenho alguma dificuldade nesse sentido? Onde é que estaria isso, né? E um dos autores também colocou que problema renal pode estar relacionado, então, a inseguranças nas questões financeiras. Um medo muito grande em relação a não dar conta das questões financeiras,
uma sobrecarga de preocupação com as contas a pagar, com medo de perda de bens materiais e uma insegurança em relação ao que virá, o que será. Então, uma hora ou outra, a gente tem algumas preocupações nessa questão de contas, por exemplo. Então, o adequado é o quê? Veio ali, eu filtro, eu me organizo, eu ordeno isso e solto, né? Vou buscar a resolução. Quando o problema renal se manifesta, significa, então, se você está com alguma questão financeira, de que de alguma forma você fica remoendo muito isso. Você não busca muitas vezes a saída para isso e às vezes fica muito neste lamento disso que está difícil, né? E não consegue se desprender disso. Por isso que é muito interessante que uma das questões de quem tem problema renal é muitas vezes a pouca ingestão de água. E quando a gente ingere a água ela é fluida. O que ela vai fazer? Ela vai lavar, limpar, fluidificar e vai contribuir para que aquilo que não me serve seja excretado. Esta é a função do rim. E é por isso então que quando a gente está tendo um problema no rim, significa que às vezes eu fico guardando muito. E quando eu guardo muito, quando eu guardo excessos de toxinas, essas toxinas ou esses problemas ou esses medos e inseguranças, elas se cristalizam nas pedras. Então o que são pedras? São a cristalização dessas toxinas que não foram fluídas. Então as pedras simbolizam que eu estou colecionando uma série de frustrações, uma série de machucados. Então eu preciso realmente tomar mais água para melhorar fisicamente meu rim, mas a água no sentido de deixa eu tomar isso e deixar fluir, deixa ir, eu não vou guardar, controlar, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não tenho o controle, então eu preciso ir examinar as questões, né? Se é na questão financeira, examino o meu financeiro e vejo e crio diretrizes para resolver essa questão. Se é na questão afetiva, eu observo sim o que deu errado, o que me feriu, mas eu também tenho essa postura de aprender e não fico doído ou preocupado se vão gostar de mim ou não. Então esse é o desafio da pessoa com problema renal, fluir, não ficar guardando as toxinas. E aí eu fiz aqui até mesmo um resuminho e eu vou ler a minha colinha aqui de algo que eu escrevi, que é importante a pessoa então com problema no rim para ela se libertar. Então eu escrevi o seguinte: pessoas com doenças nos rins precisam olhar os problemas como forma de aprendizagem e não injustiça contra elas. Não adianta defender mentalmente, ficar o tempo inteiro pensando. É tempo de parar de lamentar, sair do negativo e, apesar dos problemas, das dificuldades, aprender, mudar. É tempo de destruir as expectativas que você criou sobre algumas pessoas e sobre a vida. Pare de esperar que os outros o entendam. Vá em frente com a sua garra e não se preocupe se será amado ou não. Quanto mais espera reconhecimento, mais sofrerá decepções e mágoas. Pois ninguém é obrigado a reconhecer os valores que você pessoalmente acredita serem bons. Cada um tem a sua verdade. Carregue a sua com garras. Apenas leve-as em seu coração. Não faça guerra com as suas verdades, mas que essa verdade que você sente te sirva de guia em seu caminho, e não de oposição, e não de rancor. Então é tempo de fluir. Então, era isso que eu queria passar dessa questão do rim. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma questão, que é tanto conteúdo, gente, me pergunta aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bem? E se gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte, e se alguém que você conheça tem problema no rim, compartilha. Um beijo a todos, uma boa semana. Tchau!